Pessoal, boa noite. Vou dar a segunda e última aula aqui de sequências. Se quiser trocar de lugar, porque pela filmagem eu vou ficar mais no meio, não sei se você vai conseguir ver. E como eu não sabia que eu ia ter o quadro, eu preparei a aula bem voltada para o slide. Então pode ser que eu consiga dar uns rabiscos aqui, mas aí talvez quem está aqui na linha oeste aqui não pega muito bem não. Mas de qualquer forma a gente vai tentar. Na primeira aula a gente viu sobre o termo geral da PA, fizemos alguns exercícios. E aí nessa segunda aula nós vamos pegar a parte, tanto a soma de uma PG finita quanto infinita. Essas duas partes. PG não cai no Enem tanto quanto PA, tá? Mas aí também é importante a gente ver. Basicamente a gente vai começar com PG finita. Por que no caso de soma, PG e PA tem duas formas? PG tem duas formas, PA só tem uma. Porque na hora de infinita vocês vão entender melhor. A PG finita, ela também é conhecida como soma de N termos de uma PG. Nesse caso aqui, da PG finita, a gente ou sabe quantos termos tem a PG, ou sabe quantos termos dela a gente quer somar. Na infinita lá, quando chegar mais pro final, vocês vão ver que na infinita a gente não sabe quantos termos tem. São infinitos termos e que aí é feito como se fosse um ajuste matemático, ok? Para ganhar tempo, aqui eu não destrinchei a fórmula toda, mas trouxe aqui ela de forma básica. Seria a soma dos N termos no PG, é o primeiro termo, A1, vezes Q, que é a razão, elevado a N, que é o número de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Ok? Bem tranquilo aí. Seria isso aqui. A PG finita, ela não tem aqui, deixa eu ver se tem, não tem, mas obviamente com Q aqui diferente de 1, tá? Porque se Q aqui for 1, denominador zero, não existe essa divisão. Então, apesar de não ter aqui, tô achando que eu vou riscar na parede, mas com Q aqui diferente de 1, porque o denominador não pode ser zero, beleza? Então, nos slides que no final da aula eu vou mandar, tem o passo a passo de todos os exercícios. Mas eu vou tentar fazer juntos aqui, esses mais simples para fixação. E quando chegar em outros mais de prova, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, que a gente vem enxergando, é claro, que a gente corrige junto. Mas esse primeiro aqui eu vou fazer no passo a passo. Calcule a soma dos termos da PG definida por AN igual a menos 7 vezes menos 2 elevado a n menos 1, com n entre aí 0 até 8, ok? Se a gente for pensar aqui no que foi passado na forma aqui anterior, né? O que isso aqui significa? A n aqui, essa parte aqui de AN, menos 7 vezes menos 2 n menos 1. Essa parte aqui é importante. Com n de 0 até 8, incluindo 8. O que quer dizer aqui? Que o número de termos dela, como aqui não tem igual, 0 não inclui, n é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e igual 8 entra também. Então esse aqui é o número de termos da PG finita. A1 e assim sucessivamente, ok? O que eles deram aqui? Foi simplesmente a regra geral. Se eu quiser saber o primeiro termo, só substituir n por 1. O segundo termo, n por 2. Assim sucessivamente. Como eu sei que lá na fórmula geral, né, da PG, o AN é igual ao A1
elevado a n menos 1, eu posso presumir aqui o seguinte, né? Que o A1 aqui no caso é o 7, a razão aqui é menos 2 e aqui é n menos 1. Se eu for pegar aqui o termo geral. Já no caso da soma, aqui, eu vou ter que a soma finita dos n termos. Basicamente com isso aqui então é só fazer a substituição, né? O que ocorre? Se o aluno tivesse ficado na dúvida aqui, não lembrei aqui do termo geral, e tivesse ficado na dúvida, basicamente era só substituir aqui ele achar o primeiro termo, que ia ser aqui, só fazer uma simulação rápida aqui, A1 menos 7 vezes 2 elevado a n aqui, que seria 1, 1 menos 1, 0, menos 2 elevado a 0, 1, 1 vezes menos 7, menos 7, por isso que eu falei que é o A1, tá? Mas se o aluno tivesse ficado na dúvida, ele acharia o A1, que é menos 7, e o A2, substituindo aqui por 2. A2 igual menos 7 vezes menos 2, aqui no lugar do n ia ficar 2, 2 menos 1, 1. Menos 2 elevado a 1, menos 2, vezes menos 7, 14. 14 dividido por menos 7, iria achar a razão aqui, que é menos 2, ok? Então, bem tranquilo. Mas voltando aqui para a parte da soma, que é o x aqui da questão de hoje. Passado aqui essa parte, só substituir, né? A soma dos n. No caso aqui do n número, como eu sei o número de termos, são 8, né? A soma dos 8 termos vai ser o A1, que é o menos 7, que multiplica Q, que é menos 2, elevado a 8, menos 1, sobre menos 2, menos 1, ok? Só para quem depois for olhar o material, só para dar uma olhada aqui como é que está o passo a passo, tá vendo? Bem explicadinho aqui, menos 7, 8, beleza? Mostrando aqui como que acharia o A1 se for substituir aqui, só para ficar bem didático para quem depois for querer rever o material. Aqui eu vou passar aqui, nós já vimos, aqui depois achando o segundo termo, o segundo dividido por primeiro vai achar a razão tranquilo, beleza? Então seguindo aqui, a soma dos 8 números vai ficar menos 7, que multiplica 2 elevado à oitava, 2 ao quadrado 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Aqui, como aqui é negativo, aqui é par, vai ficar positivo. 256 menos 1 sobre menos 3, ok? A soma dos 8 números vai ficar menos 7 vezes 255 dividido por menos 3. Aqui vai de acordo com o aluno, né? Se eu quiser fazer menos 7 vezes 255, pode. Ou se ele quiser simplificar 255 dividido por 3 e depois multiplicar por 7, também pode. Eu vou simplificar aqui, 255 dividido por 3, aqui dá 8, sobra 1, 85, né? Então, a soma aqui dos 8 números fica igual a... menos com menos aqui fica mais,
7 vezes 85. Soma dos 8 números fica vezes 7. 35 vão 3. 7 vezes 8, 56. 595. Ok? Aqui é a soma desses 8 termos da PA. 595. Vamos ver se no slide aqui tá belezinha. Tá a mesma coisa. Seguindo aqui a fórmula. Chegando no mesmo resultado. Ok? As questões vai estar tudo preto, é beleza. Outro exemplo aqui. Dada a PG menos 4, menos 12, menos 36, menos 8, segue relação, determine o valor de N. Babudinho, pega lá dentro, você é um cara. Determine o valor de N para que a soma dos N números da PG seja menos 1456. Aí você olha assim e fala assim, uai professor, mas você não falou que a gente estava usando aí soma de PG finita? Como que nessa PG tem as reticências demonstrando que ela é infinita? Perfeitamente. Essa sequência aqui ela representa infinita, só que a questão, quando ela determina a soma dos N números, ela quer saber a soma da quantidade desses termos, não que ela acaba. Então por isso que a soma de PG finita também é conhecida como soma do N termos. O que a gente vai descobrir na verdade, quantos termos eu vou somar nessa PG para chegar no número menos 1456, ok? Então assim, o número de termos, o N, é o que eu não tenho, né? O A1 eu tenho, que é menos 4. Então, menos 4. A razão, eu posso pegar, né? Menos 12 dividido por menos 4 é 3. Que é a razão. A soma dos N termos é menos 1456. Então eu acredito que com esses dados eu tenho condições de resolver. Então eu vou colocar aqui só para questão de fixação, né? A soma dos N termos é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Só para questão de fixação. Então, se eu for substituindo aqui a soma dos N números, o A1 é menos 4 vezes Q é 3. A soma que eu tenho menos 1456, que é igual a menos 4 vezes Q é 3 elevado a N, que eu não sei, menos 1, tudo isso sobre 3 menos 1. Basicamente é assim.
pegando aqui, menos 1456, que é igual menos 4 vezes 3 elevado a n menos 1 sobre 2. Cada um pode desenvolver seu critério. Eu vou pegar, na verdade, esse 2 que está aqui dividindo, passar para cá multiplicando. Aqui então vai ficar menos 2 vai 1, 1 vai 1, 9, 2, 2912, igual a menos 4 vezes 3 elevado a n menos 1. Professor, como é que você fez com aquele 2 ali mesmo? Esse 2 estava aqui dividindo, passei para cá multiplicando. Então ficou aqui 1456 vezes 2. Eu acho que é 2912. Isso mesmo, né? Ok? Como esses dois números aqui, finais, 2912, eu lembro que apesar de ser uma conta grande, com unidade aqui de milhar, eu observo o seguinte, que os dois últimos aqui são 12. Se os dois últimos são 12, e 12 é múltiplo de 4, eu sei que esse número é divisível por 4. Então, para facilitar a minha conta, esse 4 que está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, fica o seguinte, menos 2.902 dividido por menos 4, igual a 3 elevado a n menos 1. Ok? 2.912 dividido por 4, 28. 29 dividido por 4 aqui, 28, sobra 1. 2 aqui ficam 3, 2, 8, 0. Aqui então vai ficar 728 igual a 3 elevado a n menos 1. Esse 1 que está para cá menos, ele pode passar para cá mais, ficando então 729 igual a 3 elevado a n. Aí, chegou aqui, normalmente eu não tenho nenhuma relação, com esse número 729. Aí eu tenho que pensar, como eu estou tratando de PG, se de cara eu não consigo enxergar aqui, eu tenho que pensar em fatorar esse número. Fatorar em que sentido, professor? Ó, se eu sei aqui, 7 mais 2, 9, 9 mais 9, 18. 1 mais 8, 9, eu sei que esse número aqui é múltiplo de 3. Se ele é múltiplo de 3, provavelmente, por ser uma questão com essa potência aqui, eu vou ter a condição de fatorar ele, deixar ele na mesma base 3 para desenvolver a questão. Então a gente vai pensar o seguinte, vou até aproveitar essa conta aqui. 729, vamos fatorar esse número aqui. Demorou 5 minutos a parte que você mandou ficar no meio dos dois quadros, né? Demorou 5 minutos a parte que você mandou que eu vou ficar aqui no meio dos dois quadros. Não, aí fica Já tranquilo, esqueci. né? Aí também tem. Então aqui, primeiramente, dividido por 3, eu vou ter aqui 243. Dividido por 3 de novo, 81. Por 3 novamente, 27. Por 3 outra vez, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então eu fatorei 729 e descobri que esse número é a mesma coisa que 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a sexta é igual a 3 elevado a n. Eu tenho aqui potenciação de mesma base, logo eu posso eliminá-las e n é igual a 6. Seria então o número de termos dessa PG. Ok? Deixa eu ver aqui se tem mais de... Não, esse aqui ficou só no slide só mesmo. Para depois, quem quiser o passo a passo aí, tirar qualquer dúvida. Pois não? Tem como resolver, tipo, tu vendo do 4 por 12 é 3, multiplicação de 3. Se tu vê, tipo, 108, multiplicar por 3,
caso, deixa eu só repetir aqui, ver se eu acompanho o raciocínio. Você chegou na razão aqui e foi multiplicando? Tipo, do 4 pro 12 multiplica por 3. Isso. Aí 108 você seguiu. Sim, aí eu segui até o 972. Aham. Depois somei todos os que eu achei até o 972. Aham. Que deu 1456 que chega na questão. Que chega o número, aí você vai contando o número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso falar alto aqui para todo mundo entender? Que talvez o pessoal não entendeu. Olha aqui o raciocínio da colega. Isso é raciocínio de quem tá fazendo muita questão. O que ela pensou? Eu acho que talvez eu jogando na soma daria uma conta muito grande. O que ela fez? Ela descobriu a razão, que é 3, e ela veio multiplicando aqui. Ela veio dando sequência. Falei que eu escrevi na parede? Ele Eu conhece. nem percebi, eu achei que... Como que ela fez? Ela viu que a razão era 3 e ela foi dando sequência na PG. 108 vezes 3, menos 108 vezes 3, dá 324? 324. Vezes 3, 972. Aí ela parou aqui e pensou o que seguiria, né? Ela pensou, poxa, se a soma dá 1456, eu acho que aqui já deu. Aí ela pegou e veio somando todos os termos. 324, 108, 36, 12 e 4. Pegou, somou isso tudo, achou 1456 e somou. Deixa eu ver quantos termos que a PG tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos. Foi o que ela achou. Um raciocínio excelente. No caso da questão, eu passei utilizando a fórmula que eu ensinei, né? Que é a fórmula, digamos assim, técnica do livro. Mas a capacidade do aluno desenvolver um raciocínio e chegar no objetivo é formidável, é excelente. Né? Então, com certeza, o bom da matemática é isso. Inclusive, é o que vai estar na próxima questão. Que algumas matérias vocês vão ver que tem relação. Exemplo, função do primeiro grau, juros simples, progressão aritmética. Juros compostos, função do segundo grau e progressão geométrica. Em uma mesma questão, às vezes você consegue resolver de mais de uma forma, usando mais de uma técnica. Mas o raciocínio que você desenvolveu, show. Infelizmente não era de múltipla escolha, né? Se fosse de múltipla escolha, às vezes isso ainda facilita. Por quê? Às vezes eu demonstro uma questão aqui do Enem de múltipla escolha e o aluno vai falar assim, professor, como eu fiz muita questão, eu percebi mais ou menos e joguei as alternativas. Show de bola. Chegou no resultado. Né? Com certeza, longe de matemática, principalmente do Enem, ser questões que você desenvolva somente um tipo de raciocínio, né? O importante é raciocinar. Então, 100% válido aí, seu raciocínio. Essa questão aqui, por exemplo, em uma fábrica de calçados, entre os anos de 2011 e 2015, a produção aumentou 10% ao ano. Sabendo que a produção em 2011 foi de 20 mil calçados, determina a quantidade total de calçados produzidos nesses 5 anos. Bem, talvez se eu não tivesse na aula de progressão geométrica e tivesse na aula de juros compostos, talvez o aluno ia utilizar o raciocínio de juros compostos e ia chegar tranquilamente no valor. Eu vou passar na forma de PG. Mas quando a gente chegar na próxima, quando a gente chegar em matemática financeira, nada outro que eu trazer a mesma questão e resolver de outra forma. Ok? Vou só ler aqui de novo. Em uma fábrica de calçado entre os anos de 2011 e 2015, ou seja, a PG já tem os anos limitados aí, a produção aumentou 10% ao ano. Sabendo que a produção em 2011 foi de 20 mil calçados, ou seja, o primeiro ano, determine a quantidade total de calçados produzidos nesses 5 anos.
Então, se a gente fosse pensar aqui na sequência, vou esquecer aqui os anos, se a gente fosse montar isso numa tabela, né, seria mais ou menos assim, 2011, 20 mil, 2012. Quando eu quero calcular 10% de algo, é só multiplicar ele por quanto? Vê se alguém lembra aí de matemática financeira. 1,1. Por quê? Se eu multiplicar por 0,1, eu vou ter 10%, né? Então eu vou ter que pegar o 0,1 e depois somar nele. Para eu ganhar tempo e já ter o total já dos 10% somado, eu multiplico por 0,1. Ou, se você quiser, você multiplica por 0,1 e depois soma no total. Mas se você quiser ter a conta direta, é só você multiplicar por 1,1. Então, 2013, 2014, 2015. Então é como se fosse o seguinte, aqui fosse 20 mil vezes 1,1, aqui 20 mil vezes 1,1 ao quadrado, 20 mil vezes 1,1 ao cubo, e aqui 20 mil vezes 1,1 a quarta. E o que a questão quer? Somar isso aqui tudo. Seria a soma desses 5 termos aqui, dessa progressão geométrica. Se eu fosse montar uma tabela, seria mais ou menos assim. Ok? A partir daí, de acordo com o raciocínio de cada um, eu posso pensar o seguinte. Nessas horas, PG fica chato e acaba mexendo com um número muito grande, né? Mas se eu tenho então que a soma dos n termos de uma PG é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aqui a soma eu não tenho, mas meu A1 ele é 20 mil. N aqui é 5 e Q é 1,1. Basicamente eu teria essa representação aqui para aplicar a fórmula, né? Então ficaria a soma dos 5 números aqui, ficaria 20 mil vezes 1,1 elevado à quinta menos 1 sobre 1,1 menos 1. Basicamente ficaria nessa representação aqui. Ok? Deixa eu ver se esse aqui tem mais de um slide. Tem sim. Basicamente seria isso aqui. Aqui ficaria 20 mil. Vou colocar aqui, né? 0,1. 1,1 menos 1. Aqui agora, 1,1 elevado à quinta. Para ganhar tempo, se fosse uma questão do Enem, eu sei que 11 ao quadrado é 121. 11 ao quadrado é 121. Então, 1,1 ao quadrado também vai ser 1,21.